A militância sequestrada por essa pauta. Pauta da defesa da democracia. É isso que está ocorrendo aqui. Essa coisa, esse viagem com a família de Beto Louco foi marcada 3 dias antes da operação da Polícia Federal. O piloto daquela TAP, Transportes Aéreos Piracicabanos, tá? Transportou pelo menos 30 vezes o Beto Louco e o Mohamed Hussein Mourad, o primo, procurados pela PF, na Operação Carbono Oculto. O estouro lá da Faria Lima que ocorreu. E aqui o piloto, olha só, o piloto diz que Rueda, do União Brasil, é dono de aviões operados por empresa de voos do PCC, essa TAP, Transportes Aéreos Piracicabanos. Tá? Como esse piloto, aliás, ele deu depoimento na Polícia Federal e depois deu uma entrevista lá para o ICL Notícias, para o Leandro Demore. Eu acompanhei a entrevista, que ele fala em detalhes, é claro que começou a surgir de que ele é filiado ao PSOL, esse piloto, ou de que ele teve uma briga de condomínio, cuspiu numa mulher no condomínio. Não sei, aí entra a questão de pai estar querendo desautorizar o emissor, típica estratégia de extrema-direita. Tá? Mas o cara cuspiu os feijões, falando que esse Rueda, né, do União Brasil, ele comprou vários aviões, e parece que é meio comum nessas empresas de transportes de táxi aéreo, empresários, né, entrarem como sócios de aviões, que depois vai ser administrado por uma empresa de táxi aéreo, porque tem um hangar, tem estrutura. E como esse cara tinha grana sobrando, tipo assim, eu tenho que gastar esse dinheiro, lavar esse dinheiro comprando aviões. É claro que eu pensei assim na entrevista, vendo a entrevista, esse cara falando, o Matozinho, uma coisa assim, qual é o nome do cara? O piloto, né? O piloto é o Mauro Matozinho. É claro que ao final da entrevista me confirmou uma coisa do porquê que ele está falando essas coisas e tal. Ele não tem amor pela vida dele. Não, parece que ele teve câncer, segundo palavras dele, uma bomba relógio, né, em contagem regressiva dentro dele. Tal, parece que fez cirurgia, ainda não está certo se foi dirimido esse câncer. Mas é aquela coisa, como ele próprio falou, quando você tem câncer e está com essa bomba relógio no seu corpo, tal, você começa a ver a vida de uma outra maneira. Tal. Foi segundo o que ele disse. Aí é compreensível o cara ter entregue todos esses nomes. Tá? Mas cada vez mais a gente vê como o PCC está operando por fagocitose. Está engolfando a política, a economia. Tá? Chegando lá e engolfando. Tá? Vê isso daqui, a execução do... Estou falando de PCC, a quebra-cabeça do assassinato. É interessante uma coisa, a execução daquele ex-delegado da Polícia Federal em Praia Grande, que a gente falou das anomalias no meio da semana, é incrível como, em tempo real, a grande mídia está dando spoiler da investigação. Não se faz isso. O Tarcisão, é claro que o Tarcísio veio da área da Polícia Militar. Ele é... Para a Polícia Civil que está investigando isso daí, é um assinte. Então aqui, todo quebra-cabeça em tempo real já vai dando spoiler da investigação. Tá?
o tempo inteiro, incrível como assim a grande mídia, como essas pessoas foram presas numa rapidez. A execução foi na segunda-feira, ou na sexta-feira, né, da outra semana, foi sexta-feira. Em poucos dias, em questão de horas, já estava sendo presos suspeitos. Pô, peraí, mas se a polícia civil militar é tão eficiente assim, como é que existe PCC nesse estado, nesse país? Quem são os 7 suspeitos pela morte do ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo? Tá? Aí você vai ver quem são esses caras. Vamos ver a lista. Olha só. O Felipe Avelino 33, o Mascherano tal, digitais encontrados na cena do crime, os dois foram encontrados digitais. Mas peraí, os caras, pelo que dá para ver os vídeos, os caras são muito profissionais. Estratégias, eles com bataclava. Não é que todos saíram, cada um saiu do carro com uma função determinada. Pessoal com treinamento. Aquilo ali eram profissionais. Isso aqui está me parecendo aqueles, até falei aqui na abertura da live, aqueles atentados do ISIS na Europa, em que sempre a polícia encontrava na cena do crime a carteira de identidade, alguma coisa que levasse a identificação rápida do terrorista. E a polícia chegava, a gente já estava monitorando esse cara. Pois é, por que deixaram ele cometer o atentado? Então, é impressionante. Como eles deixaram digital, impressão digital no carro? Os caras são tão amadores assim, não deu para parecer que eram amadores. E essa da Esli teria transportado um dos fuzis, ela aceitou o que ela chama de missão. Isso é um fenômeno, olha, eu não estou falando que ocorreu com ela, mas é um fenômeno que ocorre. O crime organizado vem contratando serviços de Uber, de aplicativos, para transportar, inclusive, matéria-prima para laboratórios que fazem droga. Motorista de aplicativo que não sabe de nada. São aqueles motoristas especializados em levar encomenda, transporte, não leva passageiro. Não sei se foi o caso, eu suspeito. E aí fala, ela tem passagem por drogas. Quem não tem passagem por drogas? Então, sabe, é aquela coisa, tem passagem por drogas, aquele discurso, aquele estratagema retórico para dizer que a pessoa já é culpada. Tá? A Daesli tem passagem na polícia por drogas. Até aí não quer dizer nada. E o Grão aqui teria ordenado uma mulher, ele teria contratado a mulher a buscar o fuzil. Tá? E o outro entregou-se à polícia, o tal Jaguar. De Jaguar não tem nada, porque o cara ficou com muito medo da polícia do Tarcisão. Ele se entregou. E o William Silva, o dono do imóvel que teria sido usado pela quadrilha. Imóvel que se aluga para turistas no final de semana lá em Praia Grande. Tudo indica que o cara não sabia que os caras que alugaram é do PCC. É interessante, assim, rapidinho. E nunca vi a mídia falando tanto. Tarcísio determinou, Tarcísio fez, Tarcísio mandou, Tarcísio isso, aquilo. E sempre quem dá satisfação é o Derrite. Porque estão poupando a figura do Tarcísio. Aí você vê essa coisa do PCC, porque o PCC de repente passou a ser tão falado, se era um tabu. A primeira fase das relações do PCC com a mídia está aqui. Repórter diz que autoridades e mídia ocultaram o PCC. Essa repórter da Rede Record, Fátima Souza, que tem um livro sobre o PCC, PCC, a facção, que vocês estão vendo. Tá?
ela foi a primeira pessoa a falar do PCC em 1997, quando ela ainda estava na TV Bandeirantes. E ela não foi ouvida. Tá? Você saber que existe alguma coisa errada, mas fingir que não vê para conseguir manter a sua fonte e ter as informações em primeira mão. Era bem isso que acontecia. No início, a gente sabe que faz até pouco tempo era um tabu. De repente começaram a falar facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Era uma expressão que era repetida nas matérias, mas jamais se falava em PCC. Por quê? Segundo orientação editorial, para não dar publicidade a essa organização criminosa. Então, você estaria dando pala, publicidade. Então, vamos falar que é uma facção que age dentro e fora dos presídios. Essa foi a primeira fase. Aí, depois, começou-se a se falar do PCC na mídia. Do nada, de repente, PCC passou a ser... Acabou o tabu? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a extrema-direita começou a associar o PCC ao PT. Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC, e já colocando o caso do Celso Daniel, prefeito de Santo André, na conta também. O Celso Daniel, né? O ex-prefeito de Santo André, que foi assassinado, ter sido o PT que morreu, o esqueleto no armário que sempre volta a cada eleição. E é isso aqui num prédio em Porto Alegre. Quem é comunista é a favor do PCC, como os petistas. Aí o Lula venceu a eleição e agora só se fala de PCC. O PCC cada vez mais ganha. Por que de repente acabou o tabu? Porque a ideia era associar subliminarmente PCC ao PT. O submundo das redes sociais de extrema-direita já estavam fazendo isso. Só que não contavam do PCC se transformar numa laranja mecânica. Estão perdendo o controle. Os caras estão se sentindo empoderados. O bagulho está muito louco. Principalmente porque eles não estão contando como o governo está começando, assim como a questão da defesa da democracia, Trump, vê isso daqui. Vamos ver isso daqui, vamos ver onde é que está aqui. Dá uma olhada nessa propaganda do governo. Ele atua em rede e controla até empresas, de postos de gasolina a prédios enormes. O governo do Brasil fez a maior operação da história contra o crime organizado. E o crime organizado não tem esse nome por acaso. Ele atua em rede e controla até empresas, de postos de gasolina a prédios elegantes. Mas o governo do Brasil enfrentou com coragem, atingiu o coração financeiro do crime. E a justiça, dessa vez, vai chegar até em quem está no topo. Governo do Brasil contra o crime organizado, do lado do povo brasileiro. Termina com aquela imagem icônica do neoliberalismo, precarização com STF, com tudo.